Ele é presente nas nossas vidas. E a gente pede a Ele, a gente pede perdão, e Ele nos direciona, nos redireciona, porque Ele é maravilhoso. Muitas vezes, há um preço, mas o Senhor, Ele ouve o meu e o seu clamor. Então, se você ora, se você busca, e às vezes você toma a sua decisão, e aí você entrou num vale, este vale, você consegue sair dele se você ouvir a voz do Senhor, se você se dobrar. Há vales também que não foi você que tomou a decisão. Talvez você entrou por uma armadilha do mal. Mas a decisão que eu tomei está relacionada a isso. Mas quem armou foi o inimigo. Há situações espirituais, meus irmãos, que acontecem. Nós entramos muitas vezes em situações onde o caminho parece direito. Mas a palavra diz para nós que lá no final é morte. Mas escute. Deus é infinitamente maior que o inimigo. E esse vale vai passar na sua vida, eu tenho certeza disso. Segundo tipo de vale, o vale que sou levado porque Deus tem propósito comigo nele. Ai, ai, ai. Sabe quando este vale vai passar? Quando eu entender o propósito que Deus tem no vale, senão ele não vai passar. Se Deus me colocou num vale onde Ele tem propósito comigo neste vale, ou eu entendo logo, ou eu continuo no vale. Ou eu entendo logo, ou eu continuo vivendo essas circunstâncias até que eu entenda. Deus pegou um homem que o conhece, Ezequiel. E Ezequiel significa o quê? Qual o significado do nome de Ezequiel? Aquele que tem força de Deus. Ezequiel conhecia o Senhor. Ezequiel é o profeta do Senhor. E ele também faz parte do vale. E Deus o faz ele enxergar aquilo que ele faz parte. Deus faz com que ele olhe para a realidade espiritual que o povo de Israel se encontra. Ezequiel diz para nós o quê? Que a mão do Senhor estava sobre ele. E ele levou ele aonde? Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus leva Ezequiel a ver a situação que Israel se encontrava. E Deus quer que nós enxerguemos essa situação espiritual que nós nos encontramos. Deus quer que você enxergue isso, a situação espiritual que você se encontra. A situação espiritual que se encontra a sua família. A situação espiritual que vive hoje a nossa igreja. Enxergar a nossa realidade não é fácil, meus irmãos. Por quê? Porque as fantasias nos impedem de ver as angústias que muitas vezes se manifestam. Nós preferimos ir para um caminho mais fácil. As fantasias nos chamam a atenção. Nós somos cegados pelas lágrimas, né? Que mesmo chorando, nós não encontramos a realidade. Por quê? Porque nós preferimos visualizar aquilo que não é real. As lágrimas derramadas nas madrugadas, as lágrimas que você derrama quando você está sozinho, não tem ninguém te vendo. Aquele vazio, né? De quem não encontra saída, de quem não tem esperança.
Porque, meus irmãos, o morto, ele não sabe o que fazer, o morto não enxerga, o morto ele não consegue reagir. É como estes ossos, não conseguem ver, não conseguem se movimentar. E o Senhor diz o quê? Era a casa de Israel. A visão de Ezequiel fala muito. Fala de morte espiritual, fala de desânimo, fala de falta de esperança. E nós temos que entender isso, eu e você. Porque você é o profeta e a profetisa desse tempo. Você é o profeta e a profetisa dentro da sua casa, no seu trabalho. E aqui o caminho, meus irmãos, que Deus está fazendo é tremendo. Ele faz uma pergunta e dá uma ordem. Ezequiel entendeu. Deus pega Ezequiel e leva ele ali, meus irmãos, no meio do vale, sabe, ao meio dos ossos. E o profeta olha, caminha em meio àquele vale, em meio àqueles ossos, sem pisar nos ossos. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero que você pense nisso. O Senhor leva ele no meio do vale, no meio daqueles ossos, e ele não pisa em nenhum osso.